Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e como eu sempre digo, eu criei este canal, podcast Os Notáveis, para levar a história do nosso povo ao mundo. E hoje eu estou muito feliz porque eu recebo aqui um professor, está ao meu lado, um grande professor, um grande escritor, e nós vamos, daqui a pouquinho iremos conhecer a história do professor Gilson Pereira de Souza. É isso mesmo. Inclusive, na data de hoje, ele vai estar lançando um livro aqui em Brasília de Minas. Vamos falar sobre isso e, enfim, vamos conhecer a trajetória do professor Gilson Pereira. Antes, professor, eu gostaria de pedir o senhor para tirar aqui, porque eu faço tudo aqui direcionado por Deus. Eu gostaria que o senhor tirasse aqui um versículo da Bíblia e para ver o que Deus falou pra gente. Eu também vou tirar o meu. Enquanto isso, eu vou agradecer aqui os meus patrocinadores, os oferecimentos, vamos dizer assim, os meus apoiadores, e a gente retorna já falando a história do professor Gilson. Agradeço MBK Diversão Kids, aluguel de brinquedos, cama elástica, piscina de bolinhas, cavalinho gangorra e escorregador. 38-988-35-0336. MBK Diversão Kids. Agradeço Jova Som Sonorização, qualidade não se compara, se conquista. Precisou de som para sua festa, para o seu evento? Jova Som Sonorização, áudio profissional, 389-9942-6822. Jova Som Sonorização. Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos, em Mirabela e aqui em Brasília de Minas. Olha, esse telefone serve para ambas as lojas, 999555794. Pilar Tintas e Acabamentos, bem no centro da cidade, em frente à rodoviária, agora no centro da cidade. Pilar Tintas e Acabamentos. Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha, na Coronel Sansão, no centro, ao lado da prefeitura. 99207-9819, Drogaria Barbosa. Agradeço Soma Estrutura para Eventos, onde você encontra pista de dança, piso Paris, piso Galáxia, painel de LED, tendas, grids, palco praticável, iluminação profissional. Soma Estrutura para Eventos, 389-9822-5479. Taiobras é Taiobras Baterias, Grande Osmar. Fica ali na rua Josefina Palma, 451. Fone zap 99929-3602 e 3231-1365. Agradeço o Posto Panorama, combustível de qualidade. É no Posto Panorama, ali na Praça Newton Veloso, número 148, no Alto Claro. Eu disse Posto Panorama. RG Despachante, o melhor preço da região. Todos os serviços relacionados com o Detran de Minas Gerais, viu? 99948-5241. Você fala com Vinícius. Direção de Elias Raposo. 999760447. RG Despachante. Hortifruti Wagner. Atacado e Varejo. Avenida Bias Fortes 367. Fone zap 99810-3093 e 99936-8387. Direção do meu amigo Wagner, Hortifruti Wagner. MG Telecom, 100% fibra ótica. É a net aqui do podcast Os Notáveis, sem contrato de fidelidade. Anote o telefone, 99872-9866. MG Telecom. É isso aí, pessoal, já estou de volta. Vamos então agora ver o que Deus falou pra gente. O professor tá sem óculos, eu vou ler aqui pra ele. Eu também estou com as vistas bem assim complicadas por causa da diabetes. Essa palavra é bonita, professor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30. Bonita palavra, né? Muito bonito. Aqui o meu é o seguinte: esperastes o muito, mas ele que veio a ser pouco. Também Deus falando aqui com a gente. Deixa eu retirar aqui. Eu quero desde já agradecer pela presença, por ter se disponibilizado, tirado um pouquinho para vir aqui falar com a gente da sua trajetória, professor Gilson. Para quem
não conhece a sua história, o senhor tem uma... Eu posso chamar de senhor? Pode, sim. Você tem uma ligação muito forte com Brasília de Minas, né? Tenho. E aqui eu quero dizer o quanto eu respeito e tenho admiração por essa classe dos professores, porque eu sou filho de professora, eu sei da dificuldade que foi quando ela iniciou, indo a pé para Vargem Grande, para dar aula, tudo por amor. E uma classe tão desvalorizada financeiramente falando, onde um país que os próprios que fazem as leis têm um salário bem elevado, sendo que os educadores que educam esses que formam as leis não são valorizados financeiramente. Tenho respeito e admiração por essa classe tão especial que é o professor. Muito obrigado, professor Gilson, por estar aqui hoje, viu? Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui para falar da minha trajetória. Por falar em trajetória, a ligação com Brasília de Minas, como é que foi? Como é que se deu? Eu nasci na Santa Justa, uma região de fazendas, e vim em 1965 estudar em Brasília de Minas. E o escrivão que fez a minha certidão de nascimento anotou no livro que eu nasci em Brasília de Minas. Olha só. E acabou que meu vínculo foi de fato com Brasília de Minas, então Brasília de Minas é uma cidade muito especial, de gente muito acolhedora, de pessoas de um coração muito grande, então eu amo Brasília de Minas. Que bom. Eu tenho um poema que eu fiz para Brasília de Minas, postei no Facebook, e Lázaro fez uma postagem também. Lázaro é o sobrinho dele, pessoal, inclusive o Lázaro já esteve aqui, viu? Quem ainda não assistiu o podcast do Lázaro Souza, tá aí para vocês assistirem. E que é participante do livro. O livro é uma antologia que reúne 8 escritores da família. Esse poema de Brasília de Minas, o senhor sabe ele de qual? Sei não, eu não sei não. Eu perguntei porque eu tenho um amigo, Elias Raposo, que é escritor também. Sim. E eu falo, Elias, você sabe algum poema dos seus livros? De qual, Patrick? Não sei não, tem que ver. De fato, a gente não... Antes de falar do livro, que hoje, na data de hoje é 29, né? 29 de junho, essa entrevista aqui vai ser postada em uma outra data, mas hoje o professor Gilson vai fazer o lançamento de um livro aqui em Brasília de Minas. Qual é o nome do livro, professor? Laços Literários. Laços Literários. O senhor é escritor de 8 livros já. De 8º livro, mas eu já tenho mais 20 livros escritos em cadernos para publicar. Esperando a publicação. De cada um aos poucos, porque não fica barato para fazer a publicação. Infelizmente, o Brasil não é um país de leitores, então a gente não consegue ter retorno com a literatura. É verdade, eu ia falar sobre isso. Hoje eu estava comentando mais cedo a respeito disso, que uma pessoa, o Elmar, que inclusive é também o tio do Lázaro, ele chegou dos Estados Unidos e falou, puxa vida, vocês não têm noção como que nos Estados Unidos, lá para fora, o pessoal tem o hábito da leitura, né? Eles gostam de sentir o livro, passar as páginas. Eu ia fazer justamente essa pergunta, professor. Com essa atualização, a internet veio trazendo muita informação com muita rapidez. Por que a internet não proporciona ao jovem, principalmente aos jovens, esse hábito da leitura? Sim. E a leitura do livro físico tem um diferencial. Eu gosto de pegar o livro, de sentir a espessura. Eu não sou muito das redes sociais, tenho essa dificuldade, mas eu não me aborreço com isso também não. Meus livros são escritos em cadernos, letra de forma, para ninguém botar defeito. Isso que é bom, viu, gente? A gente, além de ter aqui um grande conhecimento, uma entrevista que nem essa aqui, a gente está tendo uma aula, na verdade, de um professor que trabalhou como professor de matemática. Fui professor primário, dei aula para a 4ª série por 14 anos. Aqui em Brasília? Em Luislândia. Aí de Luislândia eu pedi remoção para Lontra, morei em Lontra 92, 93... E de 94 até 2011, aposentei do primeiro cargo em Montes Claros e 2012 do segundo cargo. Na época que o senhor estudou, quais eram as dificuldades? Eu disse aqui que a minha mãe, ela tinha dificuldade de ir para a Vargem Grande dar aula, já foi a pé, a cavalo, enfim.
E hoje eu sei que a facilidade para ir para a escola é muito fácil. O aluno pega o aluno ali na porta da casa, leva até a escola, traz... E na época... Na minha época, a escola não era acessível a todo mundo, não. Inclusive, a gente fazia a 4ª série primária, tinha que fazer um curso preparatório para a seleção, para conseguir uma vaga na 5ª série. O curso chamava admissão. Era um verdadeiro vestibular para conquistar uma vaga no Colégio Santana. E quando fiz a 8ª série, que naquela época falava 4ª série ginasial, novamente tive que fazer uma prova para conquistar uma vaga no ensino médio. Fiz o magistério por opção, porque na 6ª série eu tive um professor, que eu não vou citar o nome, era muito estúpido. E um dia ele chamou ele explicou a equação do 1º grau, apontou um aluno para ir resolver uma questão que passou no quadro, o aluno errou. Ele descarou o aluno na frente da turma, depois que autorizou o aluno a se sentar. Naquele dia, eu, um garoto de 12 anos, pus na cabeça: vou ser professor para mostrar que para educar não precisa agir dessa maneira. Olha só. E se eu pudesse voltar no tempo, seria novamente educador. É uma paixão que eu tenho. Eu ia perguntar justamente sobre isso, o que motivou o senhor a ser professor, a se tornar professor. Então foi a partir desse episódio que aconteceu. E embora eu tenha feito mestrado e doutorado na área de educação, eu defendo que a minha base é do Grupo Escolar Cremilda Passos e do Colégio Santana. Eu tenho uma saudade do Cremilda. Tive verdadeiros mestres. E alguns ainda estão entre nós e que eu tenho por eles muito carinho e muito respeito. Vamos falar um pouquinho dos seus livros, antes de darmos aí... porque podcast não tem pauta, a gente vai e volta no assunto, enfim. Os livros, qual o primeiro livro que o senhor escreveu? O primeiro é Pelos Caminhos da Poesia. Ele foi composto eu morando em Luislândia ainda. E eu não tinha pretensão de publicar livro, não. Eu achava que era algo muito difícil. Mas quando eu mudei para Montes Claros, um dia o Wilson, que era dono do hotel Das Palmeiras. Todo mundo que vem aqui, professor, cita o nome de Wilson. Me encontrou, passou por mim na rua, em Montes Claros. Aí ele me cumprimentou, eu parei para conversar com ele. E ele falou: Gilson, eu sei que você escreve. Que tal fazer um livro? Eu falei: mas como assim? Ele falou: deixa que eu vou conseguir o patrocínio. Aí ele conseguiu o patrocínio, eu fiz o livro, fiz lançamento no Hotel das Palmeiras, e ele falou com o Dr. Antônio Pinto que a minha formação era matemática, e que ele achava estranho matemática e literatura andarem juntas. E Dr. Antônio Pinto fez um discurso casando a matemática com a literatura, que eu fiquei impactado com a sabedoria daquele cidadão. Dr. Antônio Pinto também passou por aqui. O segundo livro se intitula Matematicando. Nasceu de um projeto que eu desenvolvi com os meus alunos para quebrar o tabu de que a matemática era o bicho-papão. Eu instiguei os alunos a compor poemas falando da matemática. E quando a supervisora tomou conhecimento do meu projeto, ela falou: nós vamos fazer um livro, não pode deixar de fazer um livro. Aí fiz Matematicando, que é o segundo livro. Depois veio Memórias, que são poesias. Depois veio Primeiros Contos. Depois Aparências. Depois Coisas do Coração. E agora Laços Literários. Por que laços? Laços do parentesco. É porque o livro é uma antologia que reúne 8 escritores da família. Ninguém publicou livro, mas eu tive o desejo de fazer essa coletânea e acredito que ficou um trabalho muito bem feito e escrito com coração. Que coisa boa. O senhor me permite só mostrar aqui o livro? Esse é o livro a ser lançado hoje, ó. Laços Literários. Para quem está nos assistindo aí,
Laços Literários, 8º livro do professor Gilson Pereira de Souza. Escrever é fonte de informação e transformação, é sonhar e realizar, é deixar um legado. A escrita espontânea amplia a nossa consciência e permite novas conexões de ideias. Escrever é um ato de amor, é mergulhar no universo das palavras e deixar o pensamento fluir. Gilson Pereira de Souza. Ó, gente, esse livro vai ser lançado hoje na Casa de Cultura, né? Na Casa de Cultura. E agora eu te pergunto uma coisa. Quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Uai, vai ter que comprar o exemplar e eu não uso Pix. Vai ter que levar os R$25. Por exemplo, essa entrevista aqui vai ser lançada na próxima semana. Sim. Tem alguém aqui em Brasília de Minas que possa entrar em contato para adquirir o livro? Uai, tem Lázaro, meu sobrinho, que participa da obra. Se a pessoa procurar Lázaro, eu tenho como. Lázaro de Souza, gente. Viu? Então, o Lázaro vai estar encarregado para quem quiser adquirir o livro. O senhor já mencionou aqui várias vezes que não usa muito a questão da tecnologia. Sim. Atrapalha alguma coisa na questão de escrever? Não faz diferença. Para mim não faz a menor diferença. E isso pode até mostrar para quem nos assiste, gente, de que é possível viver sem a internet. Eu já tentei ficar sem internet, eu já tentei ficar por um tempo, por uns dias, por alguns minutos. Sim. E é muito difícil. Hoje, professor, na forma de educar, eu digo na sala de aula, a tecnologia também fez com que o jeito de educar mudasse aos dias de antigamente? Fez sim, mudou. E inclusive, muitas vezes o professor pede para os alunos lerem um livro, eles vão lá no computador e ler na tela do computador, que não é a mesma coisa. O contato físico é bem diferente. Aqui o senhor escreveu Brasília de Minas? É relacionado à crônica... 1965. Acho que é Trajetória, o título da crônica, que eu falo da minha vinda da Santa Justa para Brasília de Minas para estudar. Que legal. Olha, gente, para quem está nos assistindo aí, nós temos uma audiência muito grande nos Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Japão. Aqui a gente está falando de Brasília de Minas, de um grande homem, de um professor espetacular, um gênio, uma mente brilhante, que presta aqui, de certa forma, até uma homenagem à Brasília de Minas, mesmo sendo registrado como Brasil Minense, mas não nascido aqui em Brasília de Minas, né, professor? Mas eu me sinto um Brasil Minense. Professor, eu gostaria de perguntar qual a maior dificuldade que o senhor encontrou com a questão até mesmo para ser professor, da questão da educação. Qual foi a maior barreira que talvez o senhor, não sei se passou esse pensamento, até de desistir, não sei. Não, nunca pensei em desistir, nem como estudante e nem tão pouco como educador. O meu sonho era ensinar. E quando eu encontro ex-alunos, como hoje eu encontrei um em Luislândia, eu fico numa alegria tamanha que não dá nem para mensurar, viu? É uma coisa muito importante. E tem testemunhos de ex-alunos que hoje já progrediram na vida? Eu tenho um ex-aluno lá de Montes Claros, ele trabalhava na MC Trans. E quando ele foi meu aluno, na primeira semana, já no ensino médio, ele virou para mim e falou: professor, eu quero ver se eu vou conseguir aprender matemática com o senhor, porque eu detesto matemática por causa de um professor que eu tive que era muito estúpido. Olha só. E ele passou a gostar de matemática, aí ele terminou o ensino médio, tempos depois eu vou andando na rua em Montes Claros, ele me chama: ô professor, faz favor, passei no vestibular de matemática da Unimonte, estou fazendo matemática. E passaram-se alguns anos, ele me aborda novamente. Já formei, já passei no concurso do Estado, sou professor lá em Nova Esperança. Olha que legal. Isso não tem preço, é uma coisa muito importante. Por falar em não ter preço, eu iniciei aqui falando da desvalorização, da falta de valorização do professor. Isso chegou a ser, de certa forma, revoltante em algum momento? Revoltante não, mas eu sempre penso nessa questão.
porque o professor forma todos os outros profissionais. E eu não sei por que é tão desvalorizado. Uhum. E isso eu mencionei aqui até de uma certa... foi de um certo desabafo que eu fiz por ver a minha mãe com tanta luta, dedicando, fazendo planos de aula para chegar na sala de aula, fazer um bom trabalho e não ser valorizado com a questão financeira mesmo, de um salário, né? De fato. Sabe que aqui no podcast passou, é até engraçado eu dizer isso, eu fui entrevistar lá em Fernão Dias um coveiro. Ele era professor e deixou de ser professor para ser coveiro. E eu perguntei para ele, peraí, Genox, por que uma mudança dessa forma? Patrick, eu tinha que ficar o tempo inteiro fazendo plano de aula, tendo que lidar com os alunos na sala de aula, que não é fácil. A gente é professor, pai, psicólogo ao mesmo tempo. Agora não, eu tô aqui, ó, o dia que morrer uma pessoa eu vou lá e faço. É uma coisa mais tranquila, vamos dizer assim. É uma mudança muito drástica, né? De fato. Eu gostaria de saber o seguinte, esses livros que estão escritos, que ainda não estão publicados, pretende ter a publicação? Pretendo, inclusive tem um deles que é muito especial, se intitula Reminiscências, e são poemas dedicados aos meus ex-professores, desde a primeira série primária até o magistério no Colégio Santana. O senhor lembra do primeiro professor? Foi Dona Marília Almeida. Dona Marília? Dona Marília Almeida. Ela era irmã de Dezinho. É aqui de Brasília? Sim, ela era irmã de Dezinho Almeida. Dezinho, olha só, Dona Marília Almeida. A gente diz que a primeira professora a gente nunca esquece. Eu não esqueço, não. E Dona Maria América, esposa de Cassiano Parrella, foi minha professora da 4ª série. Olha só. Uma professora espetacular. Ela contava história de uma forma tão surpreendente que a gente acreditava que fosse verdade o que ela tivesse contando. Dona América? Dona América. Olha só, ela com certeza vai estar assistindo. Dona Marinês Matos e Dona Marinês Oliveira são duas professoras também muito especiais, viu? Inclusive eu dei convite para elas. Dona Marinês é a esposa do Dr. Antônio? Antônio Prefeito. E Oliveira é a irmã do Dr. Chiquinho. Isso, eu tive o prazer de conhecer as duas, de até presenciar alguns momentos, já pude entrevistar também a Dona Maria Inês. Ela está um pouquinho triste, né? Depois que Antônio Prefeito faleceu, mas ela tem ido em alguns movimentos, inclusive no momento que foi prestada homenagem a Antônio Prefeito, lá na cidade administrativa, vamos dizer assim, né? E ela é uma pessoa muito grandiosa e muito importante para Brasília de Minas. Tem algum fato assim, bem marcante que marcou o senhor como estudante na escola, sem ser esse fato aí de ter presenciado o professor sendo estúpido com o aluno, mas tem outro fato assim, positivamente falando, bem marcante? Bem marcante? Como estudante. Deixa-me ver... Que tem a questão desse momento... Uma coisa que eu gostaria de destacar é que eu acho que já vim com esse dom da educação. Porque eu sempre ajudei os meus colegas e nunca cobrei nada em troca. Tinha algumas damas de Brasília e de Minas que foram minhas colegas no magistério. Eu ia para a casa delas, dava aula de português, de matemática e nunca cobrei nada. Isso para mim foi muito importante. Que legal, era também fazer boas ações, vamos dizer assim. E eu era declamador de poesias, mas eu declamava, era na raça. Eu era muito tímido, eu tinha vergonha de falar com a professora que não ia declamar. Aí eu acabava declamando. Enfrentava a timidez e... Decorava e declamava. Decorava? Decorava. Olha, eu tenho uma dificuldade enorme para decorar. Tem um segredo? Hoje eu não tenho facilidade para decorar mais, não. Na verdade é ler mesmo, né? É ler. Você vai lendo várias vezes até que decora. Professor, essa questão da oratória, eu sempre trabalhei com comunicação e ficava muito admirado quando via Dr. Antônio Pinto, Dr. Chiquinho também. Dr. Chiquinho. Falando. Qual o segredo para uma boa oratória? É a leitura? É a leitura. A leitura, ela nos faz...
enriquecer enriquece o nosso vocabulário, desenvolve até a timidez, a leitura é capaz de desenvolver. Gente, para quem está chegando agora, está nos assistindo, eu estou falando aqui com o professor Gilson, né? Gilson Pereira de Souza, fazendo o lançamento do 8º livro, Laços Literários. Tem muita coisa, eu posso dizer que a maioria aqui é tudo de Brasília e de Minas? É de Brasília e de Minas. Só falando de Brasília e de Minas? De Brasília e de Minas. Eu tive a oportunidade de conhecer um grande amigo, Geraldo Natalino, que mora em Ilha Comprida. Eu visitei recentemente o Geraldo Natalino e ele fez ele escreveu uma revista em especial falando de Brasília de Minas. Professor, já que eu toquei no assunto Brasília de Minas, tem alguma recordação dessa questão de nós, Brasília de Minas, emprestar o nome para a capital? O senhor sabe alguma coisa a respeito dessa história? Eu sei. Quando o presidente Juscelino ia inaugurar a capital do país, ele queria colocar o nome Brasília. Aí ligou para Dr. Cassiano, que era o prefeito na época. Que foi meu professor de história, e falou com ele para que ele tinha que mudar o nome daqui. Aqui chamava só Brasília. Aí ele falou, não, que ele era advogado, ele conhecia bem as leis. Né? Ele falou, não, de jeito nenhum. Mudar eu não mudo não, eu posso acrescentar de Minas. E aí passou a se chamar Brasília de Minas. Inclusive, a capital tem uma dívida com Brasília de Minas que até hoje não foi cumprida, que até hoje eles prometeram que ia construir uma estrada da integração, ligando Brasília de Minas a Brasília, a capital, e até hoje está sendo reivindicado. Então não vai ser cumprida. Tomara que seja, com essa construção dessa ponte aí agora, quem sabe, né, possa possibilitar tudo isso aí. Gente, eu quero dizer que eu estou muito feliz em poder estar conversando com o professor Gilson aqui. Já foi indicação do Lázaro, do Jonas Plaza, que aqui passou também. E eu posso dizer que é um apaixonado também por Brasilinha, mesmo não sendo Brasil-Mineiro. Na verdade, seus pais moravam na Santa Justa? Na Santa Justa. Próximo a Luislândia, né? Depois de Luislândia. Já é próximo a São Francisco. Município de São Francisco. São Francisco. Eu trouxe um professor aqui também, o Deusdete Rocha, que é aí da região. Ele é de lá também. Eu ia falar justamente Aquela isso. Região. Eu ia falar sobre isso. O Deusdete revelou aqui que a primeira professora dele foi a mãe dele, que construiu a própria escola lá na comunidade. Sim. Antigamente tinha muito isso, né? A mãe dá aula para o filho. Tinha. E eu tive o privilégio de ser professor do meu filho Davidson, que é enfermeiro no estado do Pará. Terminou a faculdade, não achou espaço por aqui, foi para lá através de um filho de uma prima minha, também enfermeiro, e passou no primeiro concurso, era uma vaga, ele passou em primeiro lugar. Olha só, gente. E hoje ele dá plantão no hospital do estado, na cidade vizinha, então ele tem 2 empregos hoje. E eu fui professor dele por escolha. Em Luislândia, na 3ª série, na 4ª série em Lontra, na 5ª série e 6ª série fui professor de matemática em Montes Claros, e da 7ª em diante eu mandei ele para o Colégio Prisma. O fato de ser professor do filho não facilitava as coisas para ele não, né? Não, pelo contrário, né? Eu queria era fazer cobrança. E não foi por isso que ele passou nesse concurso lá, ele fala. E um dia ele falou, se eu fosse inteligente como o senhor, eu teria feito logo a medicina, não teria feito enfermagem, não. E Karen, eu não tive o privilégio de ser professor dela no espaço da sala de aula, porque meus 2 caras já eram de matemática. Mas no pré-escolar, quando ela desenvolveu a coordenação motora com a professora, que de fato era muito fraca a professora, cometia erros gramaticais absurdos nas tarefas, e eu alfabetizei Karen, que ela chegou no final do pré-escolar, lendo fluentemente e produzindo textos de dar inveja. Karen é sua filha? Minha filha, que hoje é médica em Luislândia. Olha que legal, que bom. E um dia eu ensinando a tarefa no pré-escolar, eu falei com ela, quando o tia Cléo corrigir a tarefa, você não vai apagar a sua, porque tem erro na tarefa dela. E ela, uma criança que nem tinha 6 anos completa ainda, virou para mim e acenou o dedo no meu nariz. Quem sabe a tia Cléo, ela que é minha professora. Aí passaram-se 11 anos, ela fazendo o pré-vestibular, o cursinho,
ela chega um dia, no final do dia, com uma questão de língua portuguesa. Lê o enunciado, as 5 alternativas para eu apontar a resposta correta. Eu não só apontei a opção correta, como dei a justificativa de acordo com a gramática. 11 anos que se passaram. Ela virou para mim e falou, de fato, o senhor servia para dar aula para a tia Cléo. Eu falei, mas só agora que você foi perceber. Ô professor, eu vejo que todo mundo, já passaram aqui várias pessoas, cada um na sua profissão, artistas, cantores, professores, médicos. Ser professor também é considerado um dom? É um dom. Um dom dado por Deus? É considerado um dom, dado por Deus. Porque não é fácil não, viu? É complicado. Você conseguir cativar alunos não é algo muito fácil, não. Principalmente de 1ª a 4ª série, né? 1ª a 4ª. Eu fui professor de 4ª série por 14 anos. E como eu disse, né? O professor, ele acaba se tornando também um pai e um psicólogo também, né? Sim, de fato. Na verdade, o senhor acha que a educação, ela vem de berço? Ela tem que vir primeiro da casa? Primeiro. Ela tem que vir da família. Uma pessoa que tem uma educação, vamos dizer assim, vinda de casa, aquele aluno ali, ele tem mais, vamos dizer assim, facilidade. Tem mais facilidade, mais possibilidades de aprender. Isso aí é fundamental. Eu não sei se a palavra certa é essa. De certa forma, o senhor acha que a tecnologia, eu digo a internet, ela veio beneficiar ou prejudicar hoje? Eu acho que, de alguma forma, ela veio prejudicar. Acaba que o aluno se vicia tanto no computador que ele deixa até de estudar para ver coisas que não é favorável a ele. Então, eu acho que... Outro dia eu estava até, minha mãe comentando, falando assim, gente, mas eu não entendo, porque ela tem a neta dela, que ela cria, e falando assim, como assim? Minha neta fala que está dentro do quarto estudando na frente do celular. Aí ela fica sem entender como que as coisas chegam assim com tanta facilidade. Ela até falou assim, eu acredito que não aprende direito, não. Certo é que hoje... Hoje está muito difícil educar, viu? A educação, até aquela educação lá dentro de casa também. O que se eu falar é de professores tomando remédios controlados. Isso. Eu tive em Londres mesmo e uma professora falou. Na escola, esqueci o nome da escola lá agora, não vou lembrar não. É preciso saber qual o professor que não está tomando remédio para conseguir dormir. É verdade. De tanto estresse que passa na sala de aula. E quando eu mencionei aqui a questão da desvalorização, é justamente isso. Tem professor hoje, eu vou pegar um gancho aqui no que o professor disse. Tem professor hoje que o salário dele não dá para comprar nem o remédio que ele toma. Não dá não. Por causa do estresse. Exatamente. Né? Se tornando até numa depressão. E muita gente desiste justamente por isso. Talvez seja o caso do Genox, que deixou de ser professor para ser coveiro. Pois tem muito professor que entra em depressão. Olha só, que pena, né? Uma profissão que educa e que faz todas as outras profissões, mas eu tenho muita esperança ainda. É isso que eu ia perguntar, o senhor tem esperança de que possa ter dias melhores aí na questão da educação? Eu vou ser franco. Sim. Eu não acredito, não. A tendência é piorar, né? O que a gente ouve é que cada dia está cada vez mais pior para educar. Mas, pelo fato dos depoimentos que o senhor mencionou aqui, de um ex-aluno que se formou e tal, o senhor considera que o legado que o senhor deixou, né, porque hoje é aposentado, beneficiou muita gente? O senhor se sente feliz? Eu me sinto muito feliz, viu? Eu fui um professor muito justo com meus alunos, procurei cativá-los, então eu acho que foi muito importante. Que legal. Professor, eu tenho... E, embora o salário seja baixo, mas eu falo que é um salário abençoado, porque minha filha Karen estudou na faculdade Pitágoras, que é particular, e a gente tinha uma economia e fomos pagando. E pagava semestralmente, porque nós não conseguimos fiadores.
E quando ela passou para o 10º período, a economia acabou. Aí eu tinha 10 meses de férias-prêmio para receber de um cargo e 9 meses do outro cargo. O governador pagou e eu consegui quitar todo o curso e ela formou. E hoje ela está em Luislândia e é uma profissional muito respeitada, viu? Que legal. Tem gente lá querendo mudar de PSF porque houve o comentário das pessoas de como ela atende os pacientes. Que bom. Então eu fico muito feliz. E o senhor faz parte dentro no estado do Pará, enfermeiro também é a mesma coisa. O senhor tem 2 filhos? 2 filhos. É. Qual o nome da esposa? Maria Jovita. Senão ela não vai mandar um alô para ela vai assistir. Foi minha aluna. Foi sua aluna? Eu conquistei a aluna. Casei com ela. Estou vendo que essa profissão te deu a diretora lá de Luislândia queria chamou a secretária e falou, fala com o professor Gils que ele não pode namorar a aluna, não. Aí a secretária falou, pode sim, os pais dela gostam muito dele. Que bom, olha que história. E ela acabou fazendo matemática e aposentada também. Nossa, que bom. Isso aí, ó, gente, aqui é história, ó. Siga o exemplo aqui do professor. Ó, eu tenho uma pergunta que eu faço no final aqui da entrevista, mas antes de fazer essa pergunta, e olha que eu fiz essa pergunta para um senhor de 110 anos que eu encontrei lá no Borrachudo, próximo a Coração de Jesus. Eu cheguei lá, ele com 110 anos ainda na enxada, trabalhando na enxada. E a resposta dele foi muito legal. Mas antes dessa pergunta, eu gostaria de perguntar, se tem alguma coisa que eu deixei de falar, deixei de perguntar por não ter pauta e que o senhor queria deixar registrado aqui? Eu acredito que não, eu acho que foi... O que o senhor diria para uma pessoa, para um jovem hoje que está pensando em ser professor? Qual a mensagem que deixaria? Eu acho que se tem esse desejo, deve ir adiante e procurar fazer um trabalho com muita responsabilidade, com muito carinho, porque é preciso. Eu acho que não deve desistir, não. Ser educador é algo muito importante. Antes que eu me esqueça, o senhor estudou no Creme do Passo, mas foi naquela escola de lata. Foi. Gente, aqui, antigamente, para quem não conhece Brasília de Minas, aqui tinha uma escola que as paredes eram feitas de lata. Era um latão. Eu não sei que material é aquele lá, não. Só sei que fazia muito barulho quando chovia no telhado. E foi lá que eu estudei, e agora eu lembrei um fato. A primeira vez que um helicóptero pousou em Brasília de Minas, ele pousou perto da caixa d'água, lá perto do Cremilda antigo. E eu me lembro que a professora ouviu aquele barulho, olhou, aí ela voltou e nós perguntamos o que era. Tem alguma coisa aqui. E nós perguntamos, não, avião, não, ela não. E foi uma coisa assustadora. Nós ficamos com helicóptero. O primeiro helicóptero que pousou em Brasília de Minas. Minha mãe e meus pais estudaram no Cremilda. E ali, quando eu chego ali próximo onde era esse Cremilda, que hoje é um PSF, eu recordo muito do meu avô trabalhando ali na Copasa. O Manel da Copasa trabalhou muitos anos ali. Eu fui colega dele. Eu trabalhei um ano na Copasa, 78, se não me engano, 77, eu acho. Olha só, meu avô tem que completar agora 91 anos, já esteve aqui também no podcast, que bom saber que foi colega. Eu trabalhei um ano lá. Trabalhava na Copasa. Sim. Meu pai trabalhou na Cobal, não sei se o pessoal lembra. Lembra da Cobal? Quem era seu pai? Quincão. Lembro, eu lembro. Só que filho de Quincão, sobrinho de Ronaldão, Zabicão. Sim, esse pessoal eu lembro aí. Muito bem. Que legal. Hoje eu conversei aqui, eu falei com o professor... E sua mãe como que chama? Maria Inês. Minha mãe já é lá do Muquem. Ela foi colega de minha esposa. Foi, né? Foi. Olha só, ela vai assistir, ela vai falar, ela vai confirmar. Minha mãe é a minha primeira telespectadora, é a primeira que assiste o podcast. Semana que vem ela vai estar assistindo essa entrevista. Que legal. Maria Inês é uma baixinha, foi professora também. Professor, é o seguinte, eu sempre pergunto para os meus entrevistados, eu faço essa pergunta e todos têm uma resposta diferente, mas eu tenho certeza que diante de tudo que o senhor já viveu, desde como estudante, como professor, eu gostaria de perguntar para você, para o senhor, com todo respeito, o que é a vida para o senhor? A vida para mim é uma trajetória cheia de altos e baixos,
e que nos ensina o tempo inteiro. Eu falo que a vida é a grande escola. Olha. Só não aprende com a vida se não quiser. Que bom. Isso aqui para mim hoje é um aprendizado. Olha que legal. Eu vou sair daqui uma outra pessoa. Que bom. Isso é fico muito feliz. importante, viu? Você me fazer voltar no tempo foi algo assim muito importante, que me deixa muito feliz. Fico lisonjeado, que grata honra ouvir isso, porque esse canal aqui começou com muita dificuldade, engatinhando, a gente ainda está rastejando, vamos dizer assim, mas com o objetivo disso mesmo, das pessoas contarem aqui a sua história e a história ser conhecida por muitos que não conhecem, porque talvez tantos que estudaram com o senhor não saiba da sua trajetória, não saiba o que realmente aconteceu durante todo esse tempo, né? E hoje vai ficar sabendo. E olha só, descobri que foi colega do meu avô na Copasa e conheceu os meus pais, e que prazer enorme recebê-lo aqui. E sempre que quiser voltar, as portas estão abertas. Obrigado muito, fico agradecido pelo tempinho. Gente, ó, ele veio para Brasília de Minas para fazer o lançamento do livro, mas antes passou aqui no podcast, antes de ir lá fazer o lançamento do livro. E tá em primeira mão aqui, ó. Laços Literários, do professor Gilson Pereira de Souza. Ele é o 8º livro lá já do professor, e eu quero desejar vamos dizer assim, muita felicidade, muita paz e muito progresso na sua caminhada, professor, que eu sei que não vai parar aqui, eu sei que vai dar continuidade aí, e breve a gente vai ter mais notícias aí, entrevistas sobre outros livros lançados. Muito obrigado. Eu que agradeço, esse momento foi um momento muito especial, então só tenho que agradecer. Muito obrigado aí pela possibilidade de dar essa entrevista. Espero ter dito alguma coisa aqui que sirva como aprendizado. Pode ter certeza. Da mesma forma que o senhor aprendeu muito aqui hoje, eu também tive uma aula, e eu acredito que a vida é isso. É como o senhor disse, são oportunidades que a gente não pode perder. Não pode perder. De estar sempre aprendendo, né? A gente aprende até com os fracassos, por que não dizer com momentos tão marcantes? Olha só, uma coisa que ficou marcante aqui para mim nessa entrevista foi o fato que desenvolveu a vontade de ser professor devido a um ato de um professor que foi estúpido com outro aluno. Sim. Não foi nem com o senhor, foi com outro aluno, né? E hoje o senhor mostra que a escolha foi certa e desenvolveu e está desenvolvendo até hoje com muita maestria esse dom que Deus lhe deu. Obrigado, viu, professor Gilson? Por nada, eu que agradeço. É isso aí, gente. Eu agradeço a você que assiste o nosso canal, e você ainda que não se inscreveu, se inscreva aí. Eu preciso da sua inscrição aí no canal. E eu costumo dizer o seguinte: eu não sei onde eu vou chegar, mas eu não vou parar até descobrir. É o seguinte, para finalizar a entrevista, já tinha finalizado. Para finalizar a entrevista, o professor vai autografar o livro aqui para mim, Laços Literários. A escrita do seu nome, deixa eu ver. Patrick. Presente do professor Gilson. E aqui a gente finaliza com ele autografando o livro aqui, Laços Literários. Valeu, gente. Valeu! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.